Boa noite, nossos internautas aí do Instagram que nos seguem no canal Pod Viagem, o podcast mais viajante, é isso, né, Erickson? Como é que chama? Nosso slogan? O podcast que mais entende de viagem no Brasil. Do Brasil. E hoje, nossos integrantes vão falar de um país pouco visitado no mundo, eu diria que muito pouco, que é Uganda. E vocês sabem onde fica esse país, Uganda? Então hoje, nós não vamos contar agora, ao longo da discussão do nosso podcast, Pod Viagem, vocês vão descobrir onde fica esse país fantástico que muito nos surpreendeu. Há um mês atrás que fomos lá e vamos contar várias histórias. E eu vou começar com você, Erickson. Erickson, por que decidimos ir para Uganda? Vamos lá. Vamos lá, nós decidimos ir para Uganda porque a gente começou a conversar que precisávamos fazer um safari, precisávamos ver os gorilas, os famosos gorilas da montanha. E aí a ideia começou entre nós, convidamos o Rafael, ele aceitou a aventura e a gente foi conhecer esse país aí, Uganda, um país que tem uma série de curiosidades que nós vamos enumerar hoje. Entramos pelo aeroporto de Entebbe e aí dormimos em Kampala, começou o tour na capital do país, em Kampala, não é? E bacana que Entebbe não é a capital de Uganda, né? A capital é Kampala, né? Exatamente. E até eu cheguei um dia depois e vocês fizeram o tour lá em Kampala, né? Como é que foi esse tour lá em Kampala? Eu não participei. Fomos, foi à tarde isso. Nós chegamos, ficamos uma manhã inteira no hotel e à tarde a gente fez um tour. Eu vou deixar para o Rafael contar, Rafael. Lembra do tourzinho que ele fez lá? De manhã a gente visitou aquele mercado interno lá, que tinha as barraquinhas, o mercado popular. Rapidinho lá, né? Lá em Kampala. Uma coisa interessante que eu tô lembrando aqui agora também, que lá não tinha sinalização, não tinha sinaleiro. Inclusive... Verdade, conta essa história aí. Uma zona, aquela bagunça, o trânsito todinho. E aí o William teve que ficar ficou filmando o celular dele lá, mostrando aquela bagunça. Ninguém sabia qual carro passava, qual outro que não passava. Aí a gente foi questionar o guia, porque que era bagunçado daquele jeito, que a gente não estava conseguindo localizar sinaleiro. Acho que você nem reparou. Lá não tinha sinaleiro. E aí o guia falou que agora que eles estavam planejando começar a instalar um sinaleiro lá na cidade, é uma curiosidade. E eles não... eu perguntei assim, e se não tiver o guia, o guardinha aqui arrumando o trânsito, né? Ele falou que sempre tem. Ele falou que sempre tem, porque se não tiver... Não funciona. Não funciona, não tem pare lá na rua, não existe o pare. Aí é o guarda controlando, ele falou que agora ia começar um sinaleiro. Então assim, uma coisa tão simples pra gente hoje, uma coisa tão banal no nosso dia a dia, que a gente passa desapercebido, algo que não tem lá, e que vai mudar muito a dinâmica do trânsito do país. O trânsito era um caos. A gente, pra ir de Entebbe para Kampala, são poucos quilômetros, mas gastava mais de 1h30, devido a esse trânsito de falta de coordenação nos cruzamentos. Aproveitando, falando já de trânsito também, é bom ressaltar que lá é mão inglesa, né? O motorista fica do lado direito, um pouco fora do costume da gente que é brasileiro. Exatamente. Boa, vou até lançar uma pergunta pro Erickson, que é o nosso membro da cultura. Quais são as línguas faladas, Erickson, em Uganda e por que dessas línguas são faladas em Uganda? Olha, a gente conseguiu se comunicar bem em inglês lá, mas a língua que a população fala entre si não é inglês, é Swahili e outros dialetos, que cada região tem um dialeto. Um país pequeno, 44 milhões de habitantes, comparado com o Brasil, né? Então são 4 Brasis que caberiam aqui, né? 4 Ugandas dentro do Brasil em termos de população. E a população não fala inglês entre si, mas todo mundo é fluente. É interessante que aqui no Brasil ninguém fala inglês, né? A gente pode dizer isso lá. Apesar de ser uma segunda língua, né? Ninguém fala. E lá não é a língua oficial, mas todo mundo fala inglês. Mas uma coisa que eu reparei, até porque eu perguntei, eu tive essa curiosidade lá também, dentro de casa eles não falam inglês. Eles falaram pra mim que só fala inglês quem vai pra escola. Eles aprendem na escola a falar inglês. Olha só. Até uma curiosidade que eu perguntei lá. Ele falou a língua... Mas praticamente todo mundo vai pra escola, por isso que quase todo mundo fala inglês. Mas em casa eles falam a língua deles e eles aprendem inglês na escola. Igual isso foi muito diferente do Brasil, né? O Brasil também tem aulas de inglês e ninguém fala inglês. Exatamente. E me veio na cabeça aqui, a gente primeiro já falou de Kampala, mas tem uma situação antes. Drone, informação interessante. Vale a pena levar drone para Uganda ou não? Ah, verdade. Diga aí. Não está nosso colega que estava na viagem com a gente.
Mas uma outra curiosidade, porque eu falo o que vale são as experiências nos países. Não muda muita coisa, geralmente, de um país ao outro, mas tem várias experiências, são detalhes que eu comento muito, que é o que nos traz essa discussão hoje aqui. O nosso amigo, uma vez nós fomos para Cuba, e lá em Cuba é proibido o drone. Inclusive ficamos um tempão no aeroporto por causa desse problema. E o nosso amigo, que não está aqui hoje, o Kaique, Famoso bichinho. levou novamente o drone dele, que foi resgatado em Cuba. Ele primeiro foi para o Egito, que o Egito é proibido, mas ele no aeroporto conseguiu passar, desapercebido, e não prenderam o drone dele, mas o Egito também é proibido. E ele chegando em Uganda, eu lembro direitinho, foi apreendido o drone dele, também é um país proibido. E aí o que acontece? A gente chegou para Uganda, mas nós saímos por um outro país. E aí ele enviou, depois de horas e horas no aeroporto, a empresa permitiu ele enviar para o outro país. Só que quando foi embarcar no outro país, a companhia estava fechada. Ele foi pela Kenya Airlines. Estava fechado, ou seja, ele perdeu o drone. Perdeu o drone. Conclusão. Ou vai lá em Burundi buscar o drone. Ou conclusão agora. Não vai passar mais perrengue, porque não tem mais drone. Então você que está nos assistindo agora, vê a listinha aí, nós vamos colocar também embaixo a lista dos países que não permitem o drone. Fica atenção quanto a isso, porque você pode perder o seu drone, como o nosso colega Kaique, o bichinho, perdeu o dele. Uma coisa que eu queria ressaltar também, que eu já havia falado em alguns outros podcasts passados sobre a utilização de cartão. Eu cheguei a falar que em outras viagens, somente com cartão eu conseguia me virar, que eu não precisava levar dinheiro, e até então eu não levava mesmo para nenhum país que eu já tinha ido até então. Para quem não sabe, Uganda foi o primeiro de uma série de países que a gente fez uma turnê na África agora. E não só Uganda, quanto os demais países, eu vi a necessidade agora, que o Eric sempre reforçava para mim, eu teimava com ele, de ter o dinheiro em espécie. Inclusive, vários lugares não passam cartão. Tem até hotel, restaurante, lugar básico que deveria passar cartão. Tem essa ausência de máquina de cartão. Então é um perrenguinho que eu queimei a língua e estou ressaltando agora que precisa realmente levar dinheiro, principalmente nesses países que são subdesenvolvidos. E mais importante que isso, Rafael, não é só levar o dinheiro no caso, né? É trocar o dinheiro, porque dólar a gente tinha alguns... E não aceitam dólares em muitos lugares, né? Então tem que trocar o dinheiro também. Muita gente acha, leva o dólar, se vira. Não, tem que trocar também, que a maioria dos lugares não vão aceitar. E a moeda lá era o Xelim? Era o Xelim de Eu Uganda. não lembro. Era o Xelim de Uganda, se eu não me engano, né, Rafael? A moeda lá. E interessante que eu lembro do nosso amigo Nord, vamos até Norton, marcar o Norton aqui, que ele até falou da importância também de alguns países a gente levar o cartãozinho, né? Que nesse caso não vale. Mas aquela moeda estrangeira que fica virtual, né? Exatamente. Lá não valeria, mas outros países valem. Fica aí, ó, o Norton, o marketing pra você. Lembrando mais de uma coisa também. Bora. Eu e o William, até eu acho que o William também, a gente tem um plano Vivo Mundo, que praticamente todo lugar do mundo a gente nunca precisou nem de comprar chip, internet, nada. Importante isso. E foi uma falha da Vivo, porque na Vivo tinha alguns países que faziam parte desse plano, se eu não me engano, acho que tem 170 países. Então, praticamente o mundo todo, você não precisa comprar o chip. E aí lá dava até rede, mas não funcionava a internet. E a gente acabou ficando refém e conhecendo aquele aplicativo que você já apresentou aqui no podcast, quebrando nosso galho lá na África. Que é o Airalo, exatamente. Fala um pouco do Airalo para quem está ouvindo, Erickson, porque salvou a comunicação nos países que a gente foi, né? Salvou. Até uma curiosidade, antes dele falar do Airalo. Lá eles não têm o e-chip. Eu lembro que a gente foi lá no aeroporto. Não tinha, verdade. E no caso que eu tenho o iPhone 14 Pro, ele não tem mais o chip físico, né? É só nos Estados Unidos não tem. E lá eles só vendem um chip, até por ser um país desenvolvido, só o chip físico. Então, nem para comprar o chip lá você conseguia. Então, se não tivesse o Airalo, e como a Vivo também não funcionava, a gente estava literalmente sem comunicação lá. Então fica as dicas aqui de Uganda, né? Não vá com o seu drone, leve dinheiro vivo e de preferência o dinheiro do país. E fica aqui uma dica também, infelizmente, mas essa é a lei que foi aprovada em Uganda. Existe uma lei em Uganda totalmente em oposição aí às ideias de LGBTQ. LGBT. LGBTQI+. Acho que é isso. Exatamente.
que há pena de morte lá em Uganda, aprovado aí no mês passado. Então, inclusive, quando a gente estava lá, que foi aprovado. Exatamente. Pena de morte contra quem se declarar homossexual, tiver relações homossexuais e algo do gênero. Não, o engraçado que não é só quem é. Se você sabe e você não denunciou, você também é punido. É punido. Acredita? Exatamente. Lembra que a gente teve que sair correndo por causa do Rafael? A gente teve que sair correndo para outro país. No dia a gente fomos correndo para Ruanda. Correndo pra Ruanda, Sabendo da exatamente. informação. A gente teve que pagar para tirar o William da prisão também. Então, infelizmente, Uganda tem esse problema aí contra a comunidade LGBTQ. LGBTQ? Eu não entendo direito. E é isso. E Uganda, então, tem a pena de morte e prisão para todos os casos de homossexualismo, homossexualidade. E vamos dar continuidade aqui em Uganda. Vamos seguir a nossa viagem. Vamos seguir. Então, depois de Kampala, pessoal, vamos acompanhar no mapinha que a gente vai mostrar bem legal. Nós fomos para o rinoceronte, né? Conhecer o santuário de rinocerontes. Quem quer falar um pouco aí? Rafael? Então, uma coisa que eu achei interessante lá também que... Mas conte um pouquinho o que é para o pessoal que está nos vendo aí. Então, rinoceronte, Ouvindo. eles estão em extinção e eles têm esse santuário lá que é para preservar, né, esses rinocerontes. E até uma curiosidade lá também que eu via que tinha os soldados todos armados lá e tal. Eu achava que era para eles acompanharem a gente e dar segurança para a gente. Na verdade, quem via vídeo, foto, também estava achando isso, mas é totalmente o contrário. Eles são chamados de rangers e eles, na verdade, estão lá para proteger os rinocerontes contra caçadores. Então, eles estão defendendo os rinocerontes e não a gente. Inclusive, eu lembro que o Ranger falou assim que aquele... não sei o nome, como se fosse o chifre do rinoceronte, ele até falou assim, isso é priceless, isso não tem preço para os caçadores, isso vale ouro no mercado negro. Então, realmente, a gente ficou cara a cara com os rinocerontes, e eles não atacavam a gente, e daí a gente perguntou, não é perigoso? Não, eles não enxergam. Eles só enxergam se eles vêm muito perto. Mas a audição deles é muito... Exato. Muito Ouve desenvolvida, bem, ouve muito bem. Compensa um pelo outro. E aí, William, nós saímos do santuário de rinocerontes. Foi um dia que nós passamos lá com os rinocerontes e fomos para as famosas Murchison Falls. No Brasil é pouco conhecido, mas lá na região dos Grandes Lagos é bem famosa, porque é o Rio Nilo que passa ali. Sim. É a nascente do Rio Nilo. Achei bem interessante ali, porque eu achei pela foto que era bem feinha a cachoeira. Cachoeira não, É a cachoeira. Cachoeira, é. E ela é bem bonita de perto, tem uma brisa legal, valeu o passeio. O problema é que fica muito no norte de Uganda. Do país. Noroeste do país. Então, para chegar lá como é que eu diria, um pouco de tempo, cansativo. Né? Se você tem um pouco menos de tempo, eu diria não iria para a cachoeira. Mas se tiver um tempo sobrando para Uganda, vale a pena ir para Uganda. Não, para Uganda não, para Murchison Falls. Achei curioso também, porque eu mesmo sabia. Eu conheci o Rio Nilo lá de quando eu fui pro Egito, e a maioria das pessoas conhece o Rio Nilo por conta do Egito. Então é uma curiosidade que a nascente, parece que ele passa em vários países da África. Exato. E a nascente é lá em Uganda. Passa por 7 países, eu acho, o Rio Nilo ali na África. Interessante mesmo. E continuando, depois nós começamos a descer, né? Nós fizemos uma viagem longa, depois nós saímos de Murchison Falls e nós fomos conhecer, me corrija se eu estiver errado, um local que, teoricamente, deveriam haver leões nas árvores. É os Climbing Lions que ele fala, mas a gente acabou que não achou leão nenhum. Achamos elefantes, achamos outros animais, búfalos, girafas. A gente ia andando com o carro, assim, as girafas do lado do carro. Girafa tinha muito. E a gente aí dormiu num hotel, isso eu lembro bem. Era um hotel que a gente foi orientado a não sair do perímetro ali da recepção, porque tinham animais selvagens ali. Achei até engraçado também. Eu tive uma experiência parecida quando eu fui pra África do Sul também. Eu dormi dentro de um... Do lodge? É tipo uma cabana no safari, e você ficava a noite toda ouvindo os bichos rugindo, gritando. Você nem dormiu praticamente lá. Vocês ouviram, né, elefante? Alguém falou que... De dia falou que tinha um barulho de elefante, eu não vi nada. Eu lembro era dos insetos lá, dos bichinhos. Foi do besouro, né? Pessoal, e vocês? Tem medo de besouro? Mas lá não é um besouro, é um besouro... Grande. Tamanho do palmo, quase o besouro. E grande curiosidade, quando eu cheguei, muitas pessoas fizeram essa pergunta. Como que eram os hotéis lá? O pessoal acha que é muito precário por ser África.
E eu falei, pelo contrário, não sei a opinião de vocês. O que foi a opinião de você, Erickson, e depois Rafael, dos hotéis que a gente ficou em Uganda? Nós somos muito bem tratados. Haviam 10 maleiros em cada hotel que a gente chegava, recepcionistas, pessoal muito amável. O tratamento foi excepcional, os hotéis eram bons. Eu só tenho. O primeiro hotel não era muito bom, não. O primeiro hotel foi. O primeiro hotel Só foi o em primeiro, Kampala. porque a gente não pôde escolher, né? Teve um Exato, viés aí. Exato. Mas de restante, assim. A gente não pode basear nisso, porque a gente escolheu os melhores hotéis também, né? Da forma geral, não deve ser Na isso, verdade, né? a gente foi num padrão mediano. Não foi nem o econômico e nem o top. A gente foi num padrão médio, assim. Mas em geral foi bom, né? Hotéis bons, aí não nada a reclamar. A gente saiu depois, William, desse local do Ixaga, era o nome do parque. Isso. E continuamos descendo aí ao encontro dos gorilas, não foi? Esse não foi o do Lago do Hipopótamo, não, né? Não foi Uganda, não, né? Esse Lago do Hipopótamo a gente fez junto com os Murchison Falls. Foi? Em seguida a gente desceu para ver os É gorilas. interessante falar desse lago, que foi o lugar no mundo que eu vi mais hipopótamos do mundo. Foi nesse lago em Uganda. Inclusive fora da água. Não. Tinha um foi- fora da água, a gente fotografou ele, tava fora da água. mas a maioria são várias famílias, eu acho, ali de hipopótamo. Sim. E a gente viu bem pertinho ali do barco e vinha elefante passando, então foi o lugar no mundo que eu vi mais hipopótamos juntos. Foi naquele lago. Inclusive de hipopótamo, o William conhece, né? Você lembra que ele falou que já montou em um? Foi, já montei no circo. Exatamente. Mas Bom, passando então esse lago do hipopótamo, você quer falar algo a mais? A gente vai contar agora da maior experiência que nós tivemos lá no país, na nossa viagem, que é o que leva a maioria dos turistas para lá. A gente foi ao encontro dos famosos gorilas das montanhas no impenetrável parque de Bwindi. Mas antes, o Erickson, fala pro pessoal que está em casa nos ouvindo, porque é uma curiosidade, também me perguntaram quais são os lugares no mundo, os países, né, que nós podemos ver gorila na floresta, não em cativeiro, né? Falei pra gente aí. Os países no mundo hoje que é possível ver gorilas, os famosos gorilas das montanhas, os maiores gorilas do mundo. Ruanda, Uganda e República Democrática do Congo. Os preços variam. Em Uganda, nós pagamos $700 por pessoa para ter esse contato com os gorilas. Em Ruanda, é o lugar mais caro, em torno de $1.300, porque o Ruanda investiu muito no turismo internacional. 1.500 estava, o cara falou. 1.500. $1.500, é o mais caro do mundo. Ruanda investiu muito você vê propaganda de Ruanda na CNN, na BBC, e na República Democrática do Congo, que é o mais barato, que é em torno de $400, $500, mas você arrisca a sua vida, porque tá tendo uma guerra civil lá. A gente vai gravar um podcast sobre o Congo. E Congo não, República Democrática do Congo. exatamente, porque são dois países, tem o Congo e tem a República Democrática do Congo. Mas basicamente os gorilas se localizam na fronteira. São dois parques famosos ali, o Volcanoes Park, que fica o Virunga, e onde nós fomos, que é o Bwindi. Então basicamente é no mesmo local, tem em torno lá de 1.000 gorilas, pelo que falaram para nós. Não, parece que 1.000 tem no mundo, né? No mundo, No exatamente. mundo 1.000 e lá tem, acho que 400, 500. 400, algo assim. Uma coisa interessante também, no caminho indo pra lá, uma coisa que a gente estava até discutindo aqui antes, eu nunca tinha visto em nenhum lugar do mundo a quantidade excessiva de criança no meio da rua, no comércio. Praticamente você não vê adulto, você só vê criança. Você até falou a taxa de quantos filhos que as mães têm. 7. É uma média de 7. Você vê, é como se fosse o Brasil há 50 anos atrás, 40 anos atrás. É muita criança, né? É muita criança. Inclusive tem até muito famoso aquele Masaka Kids, né? Exato. São várias criancinhas que dançam, que tá viralizado no Instagram e no 8 TikTok. milhões de seguidores. 8 milhões de seguidores e são de lá, de Uganda. Todas aquelas criancinhas lá, e pra onde a gente ia, a gente passava e só tinha criança no meio da rua também. Achei interessante isso lá. A gente fez essa introdução dos gorilas, mas conta pra nós aí, William, como é que foi essa experiência lá? Como é que foi? A gente dormiu, acordou cedo? É interessante a gente mostrar, porque eu acho que isso que faz muita gente ir pra lá, pra conhecer os gorilas. Porque quando perguntam pra mim o que a gente foi fazer em Uganda, especificamente foi o gorila. É o que leva a maioria dos turistas, acredito eu, pra Uganda, né? Apesar de você falou tem outros países, mas hoje a gente fez uma análise na época, Uganda era o melhor país. Então, se você está assistindo a gente quer ver safari, não vai para Uganda. Lá não é o melhor lugar para safari dos 5 do Big Five, tá? Lá é para ver gorila. E a gente chegou
uma noite anterior. Ficamos num hotel muito bem estruturado, eu lembro, que tinha um bom café da manhã. Praticamente dentro do parque. Muito Dentro do próximo. parque. Muito próximo do parque, eu acho, quase dentro do parque. O nome né? era Ruchaga. Era muito bom. Eu lembro que a comida bacana, internet, eu lembro que a gente ficava preocupado com a internet. O quarto era bem bom, eu lembro também. Então, A recepção calorosa, tinha um pessoal dançando pra gente lá. esperando, muitos funcionários, carregando mala, o que você precisasse, eles sempre nos atendia. Era um pouco frio à noite. Era o que? Lembra Frio? que esfriou à noite? Frio. Né? Mas você lembra que tinha uma Uma fogueira. fogueirinha, o pessoal dançando lá, então o pessoal de Uganda é muito bem receptivo, eu achei, principalmente nesse hotel. E eu lembro que no outro dia a gente acordou bem cedo, por volta de 6, 7 da manhã, porque eu sei que o gorila começa bem cedo lá, e o guia ficou nos apressando, falou que a gente ia perder os gorilas, ele falou que se chegasse atrasado, ia perder os gorilas. E a gente foi correndo, fica uns 10 minutos ali o posto, eu lembro, do hotel, então é bem perto, isso facilitou pra gente. Chegando lá, ele dá umas boas-vindas com umas danças locais de um grupo, você lembra? Foi era até o mesmo grupo Lembro. do hotel. Vende umas camisetas que a gente comprou. E aí das instruções que a gente faz, são grupos menores, né? Nosso grupo era de umas 8 pessoas. Eu lembro que havia mais ou menos umas 30 pessoas lá e nós fomos divididos. E nosso grupo ficou em torno de 8 pessoas, né? Que nós adentramos ao parque. Uma curiosidade também que eu tive que fazer lá foi a questão da meia, né? Pra quem não foi preparado lá, a questão de mordida de mosquito, mais dicas pra ir também, né? Você tem que ir com cobrindo todo o braço, a perna. Eu fui com sapatênis, sem meia. Tive que comprar uma meia do guarda lá ainda, do do soldado lá ainda. O ideal é que você vai aparamentar, né, com roupas, com bota, isso é o ideal. Isso. Porque você entra na mata fechada, realmente. A mata fechada tem animal, tem cobra, tem tudo. Então, os europeus tudo com perneiras para evitar mordida de cobra. Eu Tal. queria até perguntar pra vocês dois uma coisa que eu achei assim curioso lá. Eu achei muita falta de segurança lá no meio da selva. O que, por exemplo? O caminho pra gente chegar até nos gorilas, não era... A gente começou numa estradinha de terra, beleza, e depois não tinha mais estrada nenhuma, era literalmente no meio da selva. A gente abriu a mata, né? Qualquer deslize, você capotava e caía lá pra baixo. Sim, é arriscado, realmente. Você? A gente cair? Qualquer deslize que tinha, Sim. não era um caminho. Não foi uma, 2 vezes que eu deslizei, tive que segurar pra não cair lá pra baixo. Eu achei assim um perrenguinho. Era íngreme, né? Bem íngreme, não tinha um trajeto, não é para qualquer um que consegue, uma pessoa mais idosa, uma pessoa que não consegue se locomover muito, não consegue fazer esse passeio lá. Eles até falaram que parece que carrega, né? Você paga, vai um outro guia carregando as coisas. Eu vi um pessoal que levou mochila para tirar foto, né? Então tinha um maquinário que foi um outro guia carregando. E são várias famílias de gorilas, né? E a gente demorou em torno de 1h30 para encontrar os gorilas, mas há relatos de grupos que demoram até 8 horas, porque os gorilas eles não ficam parados no mesmo lugar. A família ela se locomove. Tanto que enquanto a gente estava vendo os gorilas, eles mudavam de local, a gente ia seguindo eles, né? E aí teve uma situação lá que eu fiquei com medo. Não vou negar. Rafael já me confessou que ficou com medo também, porque ele estava próximo do gorila. Só quem não ficou com medo foi o William. O William não ficou com medo. Uma coisa que Ele na hora... assustou, mas não ficou com medo. Uma coisa que eu reparei na hora, que antes eles dão aquelas instruções pra gente, né? Eles falam até uma forma de comunicar com o gorila. Sim, eles têm uma barulho. forma de comunicar isso. Falam também que se o gorila vir, você não pode correr, até porque não adiantaria nada. No meio daquela selva lá, a gente pega mesmo pra valer. Na hora, o gorila meio que avançou, que eu acho que o gorila achou que a gente estava chegando perto do filhote deles lá. E na hora que ele avançou, eu travei, não por conta da instrução, que eu meio que travei mesmo, né, de medo, assim. E os dois guias deu uns 2, 3 passos para trás na hora. Então eles indicaram que não poderia correr e eles mesmos não aguentaram. A adrenalina na hora, na hora que o gorila grita, a adrenalina, nem eles mesmos conseguiram ficar parados. Deu uns 2, 3 passos para trás e eu fiquei travado ali. Um perrenguinho que deu pra passar um medo. De um modo geral, assim, a gente pode dizer que foi uma experiência válida, valeu os $700. E é uma viagem que você conta para qualquer pessoa no mundo e a pessoa fica entusiasmada e fala assim, é uma coisa que eu quero fazer uma vez na vida, ver os gorilas de perto. E a gente fez isso, então valeu muito a pena, né? Sem dúvida nenhuma. E para quem está nos ouvindo, só falando um pouquinho mais, gente, a trilha não existia. Você faz o rastro na hora, não existe a trilha lá. É isso que eu estava comentando. Eu vi que você comentou só aprofundando mais detalhes da nossa viagem para quem quer ir para Uganda ver o Congo.
ver os gorilas. Eles fazem o trieiro, né? Eu falar a linha, né? Com facão. Eles vão abrindo o caminho de acordo com onde está o gorila. Então é bem interessante porque o pessoal acha que tem a trilha. Não existe trilha. Ali faz na hora. Você vai andando no meio do mato ali, é a floresta fechada. Tipo uma Amazônia mesmo, igual no filme que a gente vê mesmo, a selva. Tá passando na tela agora, para quem tá assistindo já tá vendo na tela aí. A nossa editora já colocou na tela. E teve esse ataque, foi muito engraçado que o Erikson contou, que é o Silverback. Quem tiver aí, dá um Google aí. Silverback é o chefão, é o manda-chuva. E ele tem as costas cinza, né? Por isso chama Silverback. E ele fingiu um ataque lá com a gente, eu levei um susto. Fingiu? Não, fingiu o ataque. Ele fingiu um ataque, assim. Ele não atacou a gente. Tem quase 2 metros de altura também. Ele não atacou, ele fingiu que ia atacar a gente, mas voltou, mas faz um barulho muito alto. Eu assustei na hora pelo barulho, é alto mesmo, todo mundo se apavorou. Mas realmente eu não tenho esse medo, porque já estou acostumado de animais, safari, já vi várias situações que a gente fica até fora do carro. Mas quem eu acho que não vivenciou isso, às vezes não está em contato com animais, realmente dá um pouco de medo mesmo. Mas como o Erikson falou, a experiência é única, você não está vendo ele ali no cativeiro, no zoológico qualquer um pode ver, é bem diferente você trilhando ali, você no meio das trilhas, você vê a história, o ranger contando as famílias, como que eles são, entre aspas, não domesticados, mas a palavra não está me vindo na cabeça que ele fala. Familiarizados, Eles ficam sendo familiarizados com a presença de humanos, por isso que eles não saem atacando e não saem correndo. Vocês vão ver na tela aí que a gente estava 2 metros deles, 1,5 metro, e eles não saem correndo da gente, porque eles já estão familiarizados com o ser humano ali. Eu perguntei pro guia sobre isso. Não sei se ele mentiu, né? Mas ele falou que pelo menos turistas não tinham atacado, mas os gorilas já tinham atacado tanto guias como da população em geral lá. E não foi 1 ou 2 vezes, não. Foram vários ataques. Eu ouvi isso também. Só que ele falou que o turista, mas talvez ele falou isso também para deixar mais tranquilo. Deixar mais tranquilo, Mas ele falou que já teve vários ataques lá. Não para turista. A gente, não sei se há algo mais a complementar sobre os gorilas ou a gente já esclareceu bem. Não, aí no final, eu lembro, a gente, na hora do almoço, por volta de 11h30, acho que a gente tinha achado os gorilas já, é permitido ficar 1 hora cronometrado com os gorilas, isso é importante, você não pode ficar lá 10 minutos e nem 2 horas, então é cronometrado 1 hora, a gente ficou 1 hora junto com a família de gorilas, a gente ficou interessante junto. Falar que foi próximo, assim, é uma distância de 2 metros, sim, muito próximo dos gorilas. 1,5 metro, 2 metros no máximo, você viu o gorila bem na sua frente. E ficamos 1 hora mesmo com eles, depois a gente regressou, eu lembro que tinha um almoço lá, os guias liberaram a gente, o almoço que a gente tinha trago, né, do hotel, que é bem comum. Almoço frio, né, o ração fria ali, né. E depois a gente retornou a gente não só pro Chaga, né? A gente foi para outro país, né? A gente seguiu o caminho, já finalizando o país de Uganda. Não foi isso? A gente seguiu o caminho e fomos dormir numa cidade chamada Kisoro. Foi, essa cidade de Kisoro, ela fica quase na fronteira com Ruanda. Com a Ruanda, né? Lembrei. E a gente dormiu nessa cidade de Kisoro. Um hotelzinho bem legal, não foi? Que a gente foi comer o espetinho, bacana. Tinha um espetinho na rua, não foi? E aí nós tivemos a ideia de vamos passear aqui. E sabe o que me chamou a atenção lá em Uganda? E é triste falar isso até. Eu perguntei assim, é perigoso a gente sair caminhando na rua? Que a gente queria conhecer, sentar num barzinho local. E a resposta foi assim, não vai acontecer nada, você pode sair caminhando. E eu lembro que as pessoas olhavam muito para nós, ninguém mexia, ninguém pedia dinheiro, ninguém ameaçou de modo nenhum. Já no Brasil a gente não pode falar isso pra alguém, ainda mais à noite, como a gente voltou à noite. Isso é uma coisa. Mas olha pra você ver, lá realmente eu achei interessante isso, por ser um país pobre e seguro, porém, na República Democrática do Congo é um país pobre e eles já falavam que não tinha a mesma segurança. Exatamente. Que tinha que deixar fechado a janela, que não podia ficar andando sozinho. Exatamente. É uma coisa até curiosa, né? Mas é como o Erikson falou, que surpreendeu, que a gente acha que é um país perigoso, cheio de pedinte, que o pessoal vai pedir dinheiro, ficar nos atacando, e não, pelo contrário. As criancinhas, eu lembro o tempo inteiro, só ficava dando tchau pra gente, querendo criar uma interação com a gente, os adultos, você conversava, eu lembro que você tentava conversar com alguém, eles sempre falavam inglês ali bem, então queriam conversar com a gente e criar uma conexão com a gente, isso surpreendeu. E não é um país, igual você falou, a gente andou o tempo todo a pé, se quisesse, ninguém tentou assaltar, celular, nada. O cara falou, ninguém vai, mesmo o iPhone sendo um objeto caríssimo no país, um objeto de desejo, né? Telefonezinho pequenininho. Eles usam aqueles Nokia, pra vocês terem ideia, Nokia, aquele de cobrinha. Sem smartphone, sem smartphone, sem WhatsApp, não tem nada.
Mesmo assim, ninguém quis querer sair roubando o nosso iPhone, né? Isso Então, aí foi engraçado também, do celular. É. Eu reparei que todo mundo tinha aquele pequenininho mesmo. Isso. Não tinha smartphone. não tinha. E teve Antes de uma outra- finalizar, é só comentar um Aham. fato interessante de finalizar aqui. Manda ver, temos tempo. Não, nós estamos já tá acabando aqui de Uganda já. Bora lá. Em Uganda, eu vou mencionar e você completa, né? Por que você lembra que as mulheres não tinham cabelo longo, né? As mulheres têm um cabelo bem curtinho, Erickson. Por que disso? Vamos Diz lá. aí, Rafael. Eu lembro disso, porque era caro para cuidar do cabelo. É. Ele falou que era caro para cuidar do cabelo e aí elas praticamente rapavam por conta de ter que comprar shampoo, produto. Pra Não dar cuidado. conseguiam cuidar do cabelo. Eu aproveitei esse assunto para dizer que outra coisa que surpreendeu também. A gente andou muito pelo interior de Uganda, a gente atravessou o país de norte, sul, leste e oeste. E o que surpreendeu e nos deixa triste também é a pobreza do país. É um país pobre. A gente via as pessoas carregando água na cabeça porque possivelmente não tem água encanada. A gente via as crianças sem um chinelo no pé, sem um tênis, porque estavam andando descalço, porque imagino que não tinham também. Então a gente viu muita pobreza. E isso nos deixou triste, mas infelizmente foi o que a gente viu, né, no interior do país. Mas é como você disse, apesar de um país extremamente pobre, as pessoas eram educadas, as pessoas eram respeitosas e não saíam roubando ninguém, né? Então, não é a condição econômica que vai dizer Exato. como é que eu diria, a personalidade da pessoa. E o sorriso no rosto O sempre. sorriso no rosto sempre. Você lembra que elas estavam descalças, as criancinhas? Não tinha, a maioria andava na rua descalça? Dançando, dando tchau. Sem roupa, ali, roupa suja, mas todo mundo feliz, né? Eu vi isso, a maioria dos pais, então, mostrando a alegria do continente africano em geral. Exatamente. Uma curiosidade que eu reparei lá, acho que vocês nem chegaram a reparar também. Tá muito na moda essas sites esportivas, né? De bet. Agora todo lugar tem aqui, né? Lá eles não têm o smartphone, não tem como apostar. Vou ter umas maquininhas. Eu cheguei a ver em vários lugares lá, estabelecimento físico, tinha até o nome bet, alguma coisa. Forte bet com, aqui era. com vários computadores. Então a pessoa chegava lá, fazia aposta no computador, pagava a aposta em dinheiro e possivelmente pegava alguma fichinha para se acertasse depois ir lá receber. Sim. Então eles fizeram uma adaptação do bet, que é uma febre hoje aqui no Brasil, da forma que eles podem comercializar lá, né? Já que ninguém tem um smartphone. Acho uma coisa interessante lá. Mais algo a contribuir sobre Uganda, região dos Grandes Lagos, é onde fica o Lago Vitória, o maior lago da África. Não, vamos finalizar. Você que está nos ouvindo, então quer conhecer gorila? Um país diferente, país que vai te surpreender. Mas lógico, não deve ser o primeiro país que você vai visitar fora do Brasil, tá? Ele não está na sua. Eu não diria que não deve ser o primeiro país, porque tem alguns perrengues devido a infraestrutura condição, precária, né? Precária, a condição socioeconômica do país. Então, tem que ser um país aí que você já tenha visitado alguns países interessantes pelo mundo. A gente discute muito isso quando o pessoal nos perguntam por que Uganda. Então, você já tem que bater os principais países antes. É a minha recomendação. Não vai de cara para Uganda, não. Você não vai gostar. Tem que bater outros países antes principais. O Rafael já foi a alguns, o Erickson também, então por isso nós decidimos ir para Uganda, tá? E aí vou dar as palavras finais para o Erickson, depois para o Rafael, e vamos finalizar isso, esse tour imaginário aqui, virtual com vocês, por Uganda, esse país incrível da África, do continente africano, né? O William falou tudo, é um país que recomendo, vale a pena a visita, e para nós foi uma experiência única e fantástica pelo meio do continente africano. Isso aí. Valeu, galera.